Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Bom, vamos começar falando do Ipiranga. Quais são as novidades do Canarinho? O Ipiranga que agora tem a sua última semana daquilo que é mais ou menos um compromisso sem tanta importância assim. Porque o Ipiranga esperava, depois de já conseguido a sua classificação, tentar pelo menos primeiro e segundo lugar. E analisando a tabela de classificação, isso não vai ser possível. E terceiro e quarto lugar, pega primeiro e segundo lá do grupo A. Então não faz muita diferença. Então o Ipiranga agora se prepara para um jogo que não tem tanta relevância assim do ponto de vista de tabela de classificação, mas um jogo sim que pode daqui a pouco mexer com a confiança, quem sabe uma vitória para começar o quadrangular com o pé direito. Tá aí a tabela de classificação na sua tela. Você vê o Novo Horizontino, que na rodada anterior acabou vencendo, ou seja, foi para 36 pontos, se isolou na liderança em primeiro lugar, e o Ituano e Ipiranga, que ficaram no empate sem gols, em 0-0 aqui no Colosso da Lagoa, um pontinho para cada um, o Ituano já está com 32. O Ipiranga até tem alguma condição de chegar na segunda colocação, sim, só que daí precisa de um revés do Ituano. Então, além do Ipiranga vencer o seu jogo contra o São José, precisa que o Ituano perca. E o próprio Criciúma também está nessa briga. O Criciúma tem 30, se vencer vai a 33, mas aí precisaria do Ipiranga perder, que o Ipiranga perdesse e também que o Ituano perdesse. O que eu posso dizer é que eu espero que o Ituano, só com o empatezinho, daqui a pouco já fica na frente do Ipiranga. Vai ser difícil. Essa segunda colocação, eu já acho que o Ipiranga já ficou um pouco mais distante. Terceiro e quarto, já também não muda muita coisa. É aquilo que eu falei. O Ipiranga agora tem que se preparar. É claro que tu pensar num jogo, treinar todo dia, num gramado de campo, e vai jogar num gramado sintético, como é o caso do Passo da Areia, lá em Porto Alegre, não dá para pensar muita coisa. O técnico Júnior Rocha, ele é um técnico que ele gosta dessa bola, saída no sistema defensivo, a bola no chão, e jogar num sintético, todo mundo sabe que assim é uma diferença absurda. Então, nós esperamos que o Ipiranga consiga se preparar bem, quem sabe na bola parada, desequilibrar uma partida, uma vitória seria muito interessante. Muito bem, vamos falar da dupla Grenal agora. A gente começa pelo Grêmio. E antes do Eric avaliar o tricolor, a gente vê a fala do Marcos Herrmann sobre o momento da equipe que venceu o Flamengo na última rodada do Brasileirão. Emblemático, né? No sentido de que é reconhecido um dos times mais fortes do Brasil, o Flamengo, aqui no Maracanã, não é nunca fácil, mas, enfim, fizemos uma partida muito interessante, já tínhamos feito uma partida muito interessante na quarta-feira, hoje um time, enfim, bem reforçado, a gente foi atrás do resultado, buscamos o resultado o tempo todo, podia ter sido mais amplo, e muito satisfeito com as nossas contratações, né? Porque as contratações elas foram feitas dentro de um sistema já diferente, com mais conhecimento, já foi dito, um sistema de escolha de jogadores completamente diferente, um perfil diferente, e está dando resultado, quer dizer, e eu não tenho nenhuma dúvida, só para falar do Vila Sante e do Borja, que hoje, enfim, mostraram porque estão aqui, né? Mas também é o Campas que logo, logo vai voar, eu tenho certeza absoluta disso, e vai ser um jogador que, com grande retorno também à torcida do Grêmio, está apenas se adaptando ainda ao novo clube, à cidade, enfim, ele tem um pouco de dificuldade com o idioma ainda, as coisas mais elementares ele tem dificuldade em português. Acho que vai funcionar muito bem. E a pergunta que tu colocaste em relação aos zagueiros, eles estão evoluindo muito, né? É impressionante como tanto o Juan como o Rodrigues têm evoluído. E isso nos dá segurança no sentido que com o Jeromel e o Kahneman nós temos um grupo de jogadores para a posição, e o Paulo Miranda, né? Nós temos um grupo para a posição que nos deixa muito tranquilos para afrontar o resto do campeonato. Muito bem, Eric. Daí o Grêmio agora pode sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. Pode sair da zona de rebaixamento, enfrenta o Atlético Paranaense. Eu falava em dificuldade em jogar em gramado sintético, a Arena da Baixada também tem um gramado sintético, é difícil jogar lá, mas o Grêmio ele tem, depois dessa vitória contra o Flamengo, ontem nós falamos muito em relação ao peso, ao impacto que tem essa vitória do Grêmio, não só dentro do ponto de vista da análise do Campeonato Brasileiro, dos 3 pontos que foram fundamentais, mas de um Grêmio que começa a atuar de uma maneira muito mais consistente. Eu falo nisso olhando para a defesa do Filipão, é uma defesa que realmente evoluiu muito, ele sempre foi um técnico que prezou
prezou por uma defesa forte, e todo mundo está vendo que o Grêmio toma pouquíssimos gols, à exceção esse jogo contra o Flamengo, dos 4-0. O Grêmio vem em uma toada de resultados que são muito bons. O Felipão tem um aproveitamento brasileiro de 66%, o que daria, excluindo a era Thiago Nunes, o Felipão teria um aproveitamento para G6, sexta, sétima colocação. É um aproveitamento realmente muito bom. E nessa defesa, dois personagens que antes viam Kahneman e Jeromel, talvez uma das melhores duplas maiores da história do Grêmio, agora assumem um papel de protagonismo. Rodrigues e Juan. O Juan vai embora, é fato, no final dessa temporada, mas são dois jogadores que se complementaram muito bem, que têm velocidade e que os números mostram que essa dupla realmente tem se afirmado. O Marcos Herrmann, Leandro, que o pessoal acabou de ver, ele falou muito sobre essa importância do resultado, mas também de um Grêmio que passa a ter, quem sabe, lá no jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense, talvez o Campas, que pode ser uma solução, o Douglas Costa, que pode se recuperar daqui a pouco. Então o Grêmio tem no seu elenco, sim, bons jogadores e um grupo muito forte para, quem sabe, dar uma volta por cima, a retomada, estabelecer uma recuperação no Brasileirão, que eu já vejo como uma grande possibilidade. E o Internacional, Eric? O Internacional tem uma grande notícia que se tem falado muito em relação ao Daniel Alves. Ontem é muita especulação, né? E ontem eu estava bem atento e o comentário ele ganhou muita força na imprensa da capital. O clube já se manifestou e disse que não tem absolutamente nada em relação ao Daniel Alves, não tem proposta nenhuma, não tem nenhuma investida no Daniel Alves. O Daniel Alves ele rescindiu o contrato com o São Paulo por uma questão de atraso de salários, né? Foi uma questão financeira, não tem nada a ver com a questão técnica do Daniel Alves, e daí já se começa a discutir. O Daniel Alves seria um jogador interessante para o Internacional? Olha, todo mundo sabe que o Daniel Alves é um jogador multicampeão. Foi protagonista do Barcelona, do Guardiola, é o maior jogador vencedor em número de títulos do futebol brasileiro, mas é um jogador já veterano. Todo mundo sabe da condição que o Internacional tem financeira, é um clube que tem muitas dívidas. Daqui a pouco, tu fazer uma investida em um jogador para lateral direita, eu não sei se seria a melhor opção. Fato é que se o Daniel Alves chegar em Porto Alegre, com certeza ele joga até pela lateral esquerda, né? O nível técnico dele até pode ser discutido, porque é um jogador veterano, mas o Daniel Alves, meus amigos, se colocar ele na lateral direita, ele coloca o Saravia e o Heitor no banco sem nenhuma dificuldade, né? Mas não há nada oficial. Algumas fontes ainda na imprensa da capital, por exemplo, GZH, conversaram com um empresário jogador que disse que sim, o Inter entrou na briga, mas não há nada muito concreto, tudo é especulação. Vamos ver como se desenrola ainda até o restante da semana, Leandro. Vamos falar de futebol feminino? Olha, a seleção brasileira jogou contra a Argentina na segunda-feira. Era feriado aqui no Rio Grande do Sul, a gente pôde acompanhar esse jogo. E após a partida, a Pia Sanregi, que é a treinadora da seleção brasileira feminina, falou do jogo. Vamos acompanhar. Bem, adicionamos mais velocidades, a gente precisa ainda de mais velocidade. E precisamos verificar essa parte do impedimento. Eu acho que é algo que é otimista. O fato que vamos tentar ter mais jogadas no contra-ataque, né? Então, isso é um pequeno pedaço e esse é um passo para onde nós queremos ir. Algumas vezes, em vez de fazer a jogada e ter o impedimento, acredito que uma das jogadoras deveria voltar um pouco e passar a bola. Mas eu entendo por que parece do jeito que parece, porque nós falamos sobre desafiar a linha e essa é que a gente consegue. Então, talvez o próximo passo vai ser ter mais um pouco de posse e ter melhores chances de marcar o gol. Eu estou muito feliz com a Marta. E também estou muito feliz com a Laurinha. Ela cometeu um erro, mas ela voltou e eu estou muito impressionada. Ela é uma das jogadoras mais novas e ela vai ser o futuro. Tá aí, Eric, seleção feminina brasileira que está agora tentando retornar ao caminho após a eliminação precoce nas Olimpíadas, né? Foi precoce, sim. O pessoal colocava bastante expectativa na Marta, na Formiga,
que possivelmente não vão mais jogar a Olimpíada com o Brasil, mas a Pia Sanhege, ela desde que chegou, né, está completando 2 anos, e vem fazendo com que o Brasil comece a retornar no mais alto nível, apesar das dificuldades imensas que o futebol brasileiro tem em comparação com o futebol europeu, por exemplo, Holanda, os Estados Unidos também, que são muito fortes, mas é um jogo muito bacana, e o Pelé também estava acompanhando esse jogo, né? Para quem lembra, o Pelé estava com uns problemas de saúde e estava acompanhando, prestigiando a Marta e as companheiras. A Marta até fez gol nesse jogo aí contra a Argentina. 5 da tarde, a gente vai falar mais do esporte aqui no Virando o Jogo. Não perca na TV Bom Dia. Obrigado, Eric. Um abraço para ti, Leandro, e para todo mundo.